Olha só. Coitadinhos. Espera. Meus titãs caíram. Mas o que? Eu não consigo ver nada. Com meus olhos. Minhas pernas. O que aconteceu? Você não estava se divertindo! You know you're better than this. To say it's the dark part in your head. I don't believe of it. Just pretend to stop with your heart in a hand. You know you're better than me. Você realmente acha que a água pura ferve a exatos 100 graus Celsius? Bom, se você diz que sim, você não está errado, mas só em situações muito específicas. Na verdade, a temperatura da água é algo incrivelmente frágil. Ela muda se você subir uma montanha, muda se o tempo mudar e até mesmo muda se você adicionar alguma coisa nela. E é sobre essa última mudança que vamos falar hoje. Esse fenômeno não é mágica, é química pura. E ele tem nome. Se chama ebulioscopia. Ela é uma das 4 propriedades coligativas das soluções. Basicamente, a ebulioscopia, ela explica por que, ao dissolvermos um soluto não volátil em um solvente, a temperatura necessária aumenta para ferver. Mas não é um aumento aleatório. Existe uma ciência por trás disso. E hoje, nós vamos desvendar esse mistério. Para entender o porquê, nós vamos olhar para o que acontece quando a água ferve. Imagine que as moléculas de água são pessoas em uma festa lotada. Elas estão se movendo, mas estão conectadas por forças, as fontes de hidrogênio. Quando aquecemos a água, estamos dando energia para essas pessoas. Elas começam a dançar mais rápido, a se empurrar. A ebulição acontece quando essas pessoas ganham tanta energia que conseguem vencer a força que as segura e escapam para a pista de dança livre, que é o estado de vapor. Agora imagine que nessa mesma festa entrem seguranças, que são as partículas de cloreto de sódio. Esses seguranças não querem ir para a pista livre de vapor. Elas são não voláteis, mas eles ficam ali, no meio do caminho das moléculas de água. Para uma molécula de água conseguir escapar e virar vapor, ela agora precisa de muito mais energia do que antes para desviar desses seguranças. Ou seja, se maior a energia, maior a temperatura. O ponto-chave que você precisa gravar é: na ebulioscopia, o aumento de temperatura de ebulição não depende do tipo de partícula que você colocou, e sim da quantidade de partículas dissolvidas. Mas vamos ver isso na prática? Então, para provar que a teoria está certa, montamos nosso laboratório de testes aqui. O segredo de um bom experimento científico é o controle. Temos 2 recipientes exatamente iguais, com a mesma quantidade de água da mesma fonte. A única diferença é o sal. Bom, nesse primeiro recipiente temos água pura. Nesse segundo iremos adicionar gramas de cloreto de sódio puro. É importante dissolver bem para garantir que a água ferva. Agora, ligamos as chapas na mesma potência. O tempo começa a contar agora.
Aqui em Araripina, a água pura ferve por volta dos 98 graus Celsius devido à nossa altitude. Mas, ao adicionarmos o sal, nós criamos uma barreira molecular. Mas calma, tem um detalhe muito importante aqui. No nosso experimento, nem todo o sal se dissolveu no começo. Só que com o aumento da temperatura, parte dele começou a se dissolver. E foi exatamente nesse momento que a ebullioscopia entrou em ação, aumentando o ponto de ebulição e fazendo a água com sal demorar mais para ferver. Pronto, temos ebulição na água pura. Marcou 2 minutos e 30. Ótimo, nosso controle funcionou. Agora repare na panela com sal. O tempo que a pura levou para ferver já passou e ela continua lá, tranquila. Vemos algumas bolhas pequenas, mas nada de ebulição vigorosa. Ainda isso é a prova visual de que as partículas de sal estão funcionando como barreiras. A água precisa de mais tempo no fogo para ganhar a energia extra necessária. O que vocês viram é a prova física de que a temperatura de ebulição subiu. A água com sal precisou absorver muito mais calor para vencer a resistência das partículas e finalmente virar vapor. Experimento concluído. A ebullioscopia foi aprovada pelo tempo. O que a gente acabou de ver é a validação direta de tudo que a teoria da ebullioscopia prevê. Quando adicionamos o sal, não estávamos apenas mudando o gosto da água, estávamos alterando as propriedades físico-químicas do solvente. Aumentamos o número de partículas dissolvidas, o que aumentou a desordem do sistema. E isso teve um custo. Precisávamos de mais calor para alcançar o equilíbrio líquido-vapor. Outro ponto importante é que, ao adicionar o sal, ocorre uma diminuição da pressão de vapor da água. Isso significa que menos moléculas conseguem escapar para o estado gasoso ao mesmo tempo. Como a ebulição só acontece quando a pressão de vapor do líquido se iguala à pressão atmosférica, a água com sal precisa ser aquecida ainda mais para atingir essa condição. Além disso, podemos observar que esse efeito está diretamente ligado à quantidade de partículas dissolvidas e não ao seu tamanho ou aparência. Por isso, substâncias diferentes podem causar efeitos semelhantes, desde que liberem partículas na solução. Esse comportamento reforça a ideia de que estamos lidando com uma propriedade coligativa, onde o mais importante é o número de partículas presentes no sistema. Cientificamente, a ebullioscopia é a elevação de temperatura de ebulição ΔTE, e essa elevação é calculada por uma fórmula que relaciona a constante ebullioscópica do solvente, algo é a molaridade de solução e concentração. No nosso experimento, adicionamos sal, nós baixamos a pressão de vapor da água, para que essa pressão de vapor voltasse a igualar à pressão atmosférica, que é quando acontece a ebulição. Assim, tivemos que esquentar mais a água. Agora, explicando a fórmula passo a passo, quando coloca um soluto como o sal ou açúcar em um solvente como a água, a temperatura de ebulição aumenta. Esse aumento é chamado de ΔT, onde delta significa mudança e T se refere à temperatura, ou seja, é quanto a temperatura subiu. Para calcular isso, a gente usa uma fórmula que envolve 3 partes. A primeira é o KI, que é uma constante de ebulição e depende do tipo de líquido. Cada solvente tem o seu valor. A segunda é o W, que representa a molaridade, ou seja, a quantidade de soluto em relação à massa do solvente. Basicamente, você pega a massa do soluto, transforma em mol usando a massa molar e divide pela massa do solvente em quilograma. A terceira parte é o I, chamado fator de Van 't Hoff, que indica em quantas partículas o soluto se divide na solução. Se não se divide, como o açúcar, vale 1. Se divide como o sal, vale mais que 1. Juntando tudo, essa fórmula mostra que o aumento da temperatura depende do tipo de líquido, da quantidade de soluto e de quantas partículas ele forma na solução. Depois de encontrar esse aumento, você soma com a temperatura normal de ebulição do solvente e assim descobre a temperatura final da solução. Não foi sorte, nem erro, foi a química mesmo. Quando mistura alguma coisa na água, precisa de mais calor para ferver. Mas tem um detalhe importante, nem todo soluto se comporta do mesmo jeito na água. Por exemplo, o sal é um soluto iônico. Quando ele se dissolve, ele separa em várias partículas menores. Já o açúcar é um soluto molecular. Ele também se dissolve, mas não se divide em várias partes. Ele
continua inteiro. Isso faz diferença, porque quanto mais partículas tiver na água, maior vai ser o efeito de fervura. Então, não é só misturar qualquer coisa, o tipo de soluto também influencia o resultado. A ebulioscopia está presente em todo lugar. Na cozinha, o sal na água do macarrão faz ela ferver acima de 100 graus, favorecendo no cozimento da massa. Na indústria, isso é vital para a fabricação de xaropes doces, onde controlar o ponto de fervura da água garante maior concentração do produto. Mas esse fenômeno não aparece só em situações controladas. Ele também influencia coisas simples do nosso cotidiano que muitas vezes passam despercebidos. Por exemplo, o tempo de preparo de alimentos pode variar dependendo da composição de água utilizada, já que a presença de mais minerais também interfere no comportamento da ebulição. Outro ponto interessante é que esse princípio permite comparar diferentes soluções. Mesmo sem saber exatamente qual substância está presente, é possível prever que quanto maior a quantidade de partículas dissolvidas, maior será a temperatura necessária para a ebulição. Isso ajuda muito em análises químicas e na identificação de substâncias em laboratório. Além disso, esse conhecimento é essencial em processos que exigem controle térmico mais preciso. Pequenas variações na temperatura de ebulição podem indicar mudanças na concentração de uma solução, o que é extremamente importante em áreas como indústria farmacêutica e alimentícia. Ou seja, entender a ebulioscopia não serve apenas para explicar um experimento, mas também para interpretar e controlar diferentes processos no dia a dia e na ciência, mostrando como um conceito aparentemente simples pode ter aplicações muito amplas. Então, o que a gente aprendeu com esse vídeo sobre ebulioscopia? Primeiro que a água pura ferve a 100 graus Celsius ao nível do mar, mas isso não é uma regra imutável. Aprendemos que, ao adicionarmos um soluto não volátil, como o sal, precisamos aumentar a temperatura para alcançar a ebulição. Vimos na prática que a água pura ferveu mais rápido e a uma temperatura menor do que a água com sal. Opa! Peraí, antes de nós finalizarmos, você por acaso se perguntou por que raios teve um trecho de Attack on Titan no início desse vídeo? É claro que o motivo principal é por conta que é um dos animes que o professor mais gosta e a gente queria começar esse vídeo com estilo. Mas para os fãs de plantão, vocês sabiam que o anime Attack on Titan tem relações incríveis com a ebulioscopia? Pensa comigo. No anime, as muralhas Maria, Rose e Sina servem para impedir que algo saia ou entre, certo? Na química, a ebulioscopia estuda exatamente o efeito muralha no nível molecular. Quando você tem um solvente puro, como a água, as moléculas estão livres, para evaporar assim que atingem a temperatura de ebulição. Mas quando adicionamos um soluto não volátil, tipo o sal na água, ou no nosso paralelo, os cidadãos dentro das muralhas, essas partículas do soluto agem como obstáculos. E tem mais. Já reparou no vapor que sai dos corpos dos titãs? Gente. No anime, eles são extremamente quentes. Como a temperatura corporal deles é altíssima, os fluidos estão sob uma pressão e uma concentração de energia gigante. Assim que a pele é rompida, a temperatura de ebulição é atingida e o tecido passa do estado sólido líquido para o gasoso de forma violenta. E isso acontece porque as partículas do soluto criam barreiras que dificultam a saída das moléculas de solvente para o estado gasoso. Mas a maior lição é saber que a ciência não está só em livros de química ou em laboratórios super equipados. Ela está na nossa casa, no nosso carro e também na indústria.
Até mesmo as coisas mais simples do nosso dia a dia escondem princípios científicos incríveis. E às vezes a gente só precisa observar, pesquisar e ferver um pouco de água para obter respostas. Esperamos que vocês tenham gostado de desvendar esse segredo com a gente. Até a próxima! Qual é, Joviana? Dá a nota máxima aí pra nós, vai. Meio? Vai tudo. Não. Vai. Quando misturar água. Quando misturar água. Alguma coisa. Quando misturar alguma coisa na água. Preciso mais calor pra Já falei. De novo, Fábio. Precisa. Calma, de novo. Precisa de mais calor. Calma aí. Vai. 1, 2, 3 e já. Precisa de mais calor pra ferver. Ai. Ai, como é que grava aqui? Pera. Vai andar? Uhum. Esse fenômeno não é mágica. Como é o resto? Nesse recipiente temos água pura. Nesses segundos iremos adicionar gramas de cloreto de sódio. Travei por mal, porque cloreto de sódio e é importante para garantir que dissolva para a água ferver. O cozimento da massa. Na indústria, Cadê? Pensando. Oxe, mosco, Vem. Então, o que a gente aprendeu com esse vídeo sobre ebuloscopia? E já. Aprendemos que, ao adicionarmos um soluto não volátil, como o sal, precisamos aumentar a temperatura para alcançar a ebulição. Mais calor para alcançar o equilíbrio líquido-vapor. 3 e já. Pode ir? O ponto-chave que você precisa gravar é... Mais uma vez, não, próxima. Dissolução e concentração. Pressão de vapor da água. Se essa pressão de vapor voltasse a igualar a pressão... Calma aí, tem que achar um jeito pra ver se tá gravando ou não. Vai. Ela parece...